Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Rally Natalino Global. Já que Tupiniquim aqui, tá difícil, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal que hoje dá lugar aqui a ativos globais. E ativo global específico que eu vou falar hoje, paga dividendos mensais. Então o vídeo vai ser composto pelo ETF que paga dividendos mensais e você vai investir só em empresa de alto grau de investimento nos seus títulos de dívida, os bonds nos Estados Unidos. Então a gente vai falar sobre um ETF específico que foi sugerido aqui nos comentários, como também fala sobre a carteira de Rally de Natal, convidando vocês a se inscreverem aqui no novo site do Clube dos Dividendos, focado para todos vocês que querem saber cada vez mais sobre ativos gringos. Na parte final do vídeo, falo para vocês sobre, faço uma análise sobre o LQD, esse é o ETF do vídeo de hoje, que investe em títulos, em bonds, dos títulos da dívida corporativa norte-americana. A gente vai falar sobre dividendos, vai falar sobre análise gráfica e cenário macro dos Estados Unidos para o ano que vem, que não está brincadeira, tá? E a gente vai tentar analisar aqui o que pode acontecer beneficiando esse tal ETF LQD. Pessoal, disclaimer está na tela, sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Eu começo comentando sobre o cenário macro nos Estados Unidos. Então, se você está com dúvida sobre o Brasil, pessoal, nos Estados Unidos é um pouco mais simples. A gente tem a vertente, a segunda, assim, basicamente consenso também por lá, assim como a recessão aqui no Brasil, 2014 em 2025. Nos Estados Unidos é o seguinte: ou a gente aquece a economia mais do que já está, levantando consigo inflação, ou a gente aquece a economia mais do que já está, sem inflação. Tá? Então ninguém está batendo muito sobre o quão quente estará ou a manutenção de uma boa economia norte-americana em 2025, pelo menos não no primeiro semestre. Então a gente tira o risco PIB, Estados Unidos. Quais são os riscos aí? E esses riscos, obviamente, no mercado financeiro, geram oportunidade ou não. Tá? É o risco da economia ficar aquecida, mas a inflação também. Então aí nós temos alguns trades óbvios, como por exemplo, Fed Funds voltando a subir juros ou pelo menos cortando menos do que o esperado, e aí small cap sofre e utilidade pública reina. Tá? Ativos que não são tão sensíveis ao Fed Funds vão se dar bem, as big techs e etc. Aí é muito em cima desse cenário, por exemplo, que a carteira é montada. Carteira essa que o primeiro link na descrição vai ter um formulário para vocês preencherem esse formulário. Tem um vídeo meu lá explicando por que preencher. E essa é a nossa página. Demorou, mas saiu. E agora está correto, o link não está quebrado, para vocês se cadastrarem, tá? E receber o PDF não só do cenário macro, pouco eu vou falar aqui no canal para vocês, mas também com a carteira completa. Aqui eu fiz um certo suspense, apagando ali 5 ativos da carteira do Rally de Natal Global e também olhando para 2025. Mas o cenário que nós temos macro nos Estados Unidos, especificamente, isso também acaba reverberando na Europa e nos grandes do G8, pessoal, é de um dólar mais forte. A grande dúvida é se os Estados Unidos cresce com inflação ou cresce sem inflação. A gente tem essa dicotomia, né? Na corte de impostos, desregulamentação em alguns setores, o bancário, por exemplo, é um deles, então os bancos regionais fiquem muito atentos. Essas duas pontas fortalecendo aí a economia. Por hora o Fed corta, hoje é dia de FONC, deve cortar 25 e aí esperar um pouco as medidas serem anunciadas. Essas duas medidas que eu falei para vocês, desregulamentação, corte de impostos, ajudam a atividade econômica. Agora, deportação em massa, uso das forças armadas para deportar, tarifas comerciais, não necessariamente botam ali turbo na economia, e sim botam um certo turbo na inflação. Então, 2025 igual a inflação, utilidade pública, commodities, a depender de como o Fed vai responder, ouro, Bitcoin, proteção de inflação. Não necessariamente dólar, tá? Mas pode ser também dólar ali. Agora, cresce sem inflação, pessoal, continua a música do S&P, Big Techs, tá? E você também pode ir para o Russell 2000. Inclusive, a carteira, dando spoiler, tem um ETF muito legal do Russell 2000. Focado no setor financeiro, bem verdade, mas tem também tecnologia, comunicação, tá? Materiais básicos. Acho que vale a pena, pessoal. Aproveitem na descrição, acessem essa landing page bonitona aqui que tem eu falando no microfone como se fosse bastante importante. Um vídeo dando boas-vindas para vocês de 3 minutinhos, explicando um pouquinho do projeto, tá? E aí sim, tá? Para vocês acessarem nome, e-mail e telefone para receberem essa carteira, esse PDF, na verdade. Não é só essa carteira, mais o cenário macro. É um combo aí. E presente, digo para vocês, gravei hoje um vídeo específico com alguns ativos, inclusive que eu estou de olho, um vídeo de 30 minutos,
tutorial sobre a plataforma da XTB, mas também comentando sobre ativos específicos para o ano que vem, ativos globais, dolarizados então. Quem se interessa por essa segmentação, quem está entrando agora, pessoal, aproveita. Tá? A gente não sabe onde vai parar o dólar, se ele já parou ou se vai continuar alta. Mas o importante é que cada vez mais está mais fácil fazer transferência de recursos, por exemplo, abrir conta lá fora e investir lá fora. Tá? Então aproveitem, link na descrição com essa curiosidade. Olhando para esse cenário macro atual nos Estados Unidos, onde a atividade econômica, diferentemente do Brasil, está sendo posta em xeque hoje, nos Estados Unidos a gente não tem isso. A expectativa é que, faça chuva ou faça sol, com inflação ou sem inflação, a atividade deve ser aquecida por esses cortes de impostos e desregulamentação em alguns setores. Tá? Desregulamentações, no plural. Pois bem, com a atividade econômica para cima, dólar mais forte, aumenta poder de compra, mais facilidade nas importações americanas, mais dificuldade nas exportações. Bom, o dólar está super forte, então eu não iria muito para as exportadoras dos Estados Unidos. Eu iria mais para as empresas que estão ali na atividade doméstica, que não dependem nem de importação, tá? Mas se depender, estão menos vulneráveis porque o dólar está mais forte. Tá? Então eu olharia para o consumo ali, doméstico. Mas vamos supor que você não queira fazer um stock pick ou investir em uma ação específica, comprar uma cesta de ações e o principal, como você aparentemente tem um cenário de atividade econômica forte, a dúvida é se a inflação vem junto ou não, o Fed e a política monetária, vamos ver hoje como o gráfico de pontos é desenhado, mas há uma especulação com bons fundamentos, dizendo que, no mínimo, esse corte de juros, se vai parar agora ou não, não sabemos, vai dar 25 hoje de corte provavelmente, mas depois a gente não sabe os próximos passos. Esse corte de juros é consenso também, independente do cenário, pessoal, que vai ser curto. Muito provavelmente o Fed pare de cortar juros e fique sentadinho ali, vendo a economia funcionar e tentando pôr a inflação na meta, simplesmente tendo manutenção do juros. Essa manutenção dos juros, o juros está alto, pessoal. Hoje, e naquela foto, a curva de juros americana está no 4,50, 4,40. Tá? 4,40, 4,50, curva de juros americana para 10 anos, os treasuries, yields de 10 anos, balizam o custo da dívida das empresas. As empresas nos Estados Unidos, você pode falar que as pequenas e médias talvez sejam muito mais sensíveis, tá? Uma falsidade, uma oscilação maior da economia, uma política monetária mais apertada do Fed, caso ele corte agora e não corte mais. Mas e as grandes? Será que são sensíveis? Não tanto ou quase nada. Porque tem caixa, tá? E consegue se financiar no mercado. E é justamente dívida de grandes empresas que é o foco do vídeo de hoje e o ETF que eu vou comentar. Então aqui na XStation, pessoal, essa plataforma bonitona da XTB, tá? Nós temos algumas abas legais que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, quem está interessado em notícias gringas, manda bala. A primeira aba da XStation, notícias. Você pode aqui fazer filtro. Tá? De repente, filtros aí de Forex, índices, commodities, matérias-primas, né? Ações, sinais de trading para quem gosta de trading, criptomoedas e também de relatórios econômicos. Algum banco soltou ali uma research, soltou algum preço-alvo, alguma recomendação, etc. Você vai ter esses filtros para receber somente aquele tipo de notícia, se você assim quiser, ou ticar aqui a quantidade de filtros que você entende ser relevante nas notícias. Mas o calendário é que chama atenção. Tá? Quando a gente clica em calendário aqui em cima, nós temos a possibilidade, tá? Temos a possibilidade de filtrar só por dividendo. Tem o calendário econômico, que é PIB, FONC, etc. E tem o calendário de dividendo. Tá? E você também tem as datas, aqui a próxima semana, essa semana, amanhã. Então, eu considero que muito importante. Vocês que já fizeram cadastro na XTB pelo Clube dos Dividendos, ou de repente vieram da XTB sem fazer cadastro no Clube dos Dividendos, pessoal, a XStation é muito legal. Então, aproveitem. Tá? É uma baita plataforma, 0800. Tá? O link sempre na descrição para vocês abrirem conta demonstrativa na XTB, parceira do canal, tá? E também sou cliente da XTB. Pessoal, bacana. Feito isso, tá? Nós temos aqui o calendário de dividendos como uma curiosidade para o vídeo. E eu quero trazer para vocês agora o que mais importa para nós, que é o gráfico. O gráfico, dentro das abas todas aqui, é o que a gente mais vai usar no pregão de hoje para a gente pesquisar o LQD. Então, cliquem lá em gráfico, a depender do seu layout, pessoal, parte canhota superior, tá? É onde você vai ter o nome dos ativos que estão ali sendo ilustrados nos gráficos. Tá? O meu LQD está na parte inferior esquerda. Tá? Tá aqui na parte inferior esquerda. Basta você clicar no ticker que tiver ali
e digitar LQD básico, tá? Vai aparecer aqui as opções que nós temos de estudo. Lembrando que a XTB fornece não só a bolsa americana, mas também as bolsas europeias. Então eu escolhi aqui LQD.US, United States, ETF, tá? Não o CFD, ETF. Mas tem também negociação tanto na Holanda como também no Reino Unido, tá? Clique duas vezes, eu clique em cima, o gráfico vai abrir. Agora clique no izinho, tá? Tem um izinho aqui para a gente saber as informações. Então o fundo concentra-se nas grandes empresas, empresas que têm a padrão de risco aí mitigado e que tem grau de investimento, tem um alto grau de investimento. Então é o high grade, né? Investment grade, perdão. Investment grade, não high grade. Investment grade corporate bond. Então aqui a gente vai estar investindo em debêntures. Basicamente isso. Tá? Esse ETF é uma cesta de debêntures. Custa 0,14% ao ano de despesa administrativa, então é um ETF baratinho para se investir. Paga dividendos mensais. Então, no ano de 2024, pessoal, a gente pode colocar aí como algo em torno de 38 a 41 centavos de dólar por mês, tá? Então tem os cuponzinhos aí mensais, beleza? Certo? Basicamente 12 vezes por ano que você vai receber. Às vezes pula um mês, mas aí dobra no mês seguinte o dividendo. Tá? A mesma coisa foi feita em 2023. E a plataforma da XStation aqui dá o histórico, pessoal, até 2002. Até 2002 vocês vão poder aqui pesquisar, por exemplo, quanto que pagava de dividendos. Então é uma plataforma bem completa. Você tira aqui todas essas informações de provento. Lembrando que data de execução é a data corte, data base, pagamento é a data de pagamento. O último dividendo foi de 38 centavos de dólar. O pagamento foi no dia 4, tá? E a data corte foi no dia 1 de dezembro. Certo? Esse é o dividendo. Risco-retorno da companhia, pessoal, da companhia do ETF, eu pulo, tá? E a gente vai para as participações. Aqui eu acho mais interessante para você entender quais empresas que você está comprando debênture via ETF LQD, tá? Que é um dos melhores ETFs aqui de dívida corporativa. Você está pegando ali dentro de um fundo de treasuries da BlackRock, está pegando a Anheuser-Busch Company, tá? ABC, também está pegando a T-Mobile, um título aí de 3,87%, está pegando um título da CVS, tá? Rede de farmácias, né? E aí vai os outros aqui. Então, top 5, top 4 a gente tem, mas vejam a participação, pessoal. As principais participações, a maior de todas tem 1,20%. Então, imagina em quantas empresas você está, de pouquinho em pouquinho, posicionado em títulos corporativos privados. Tá? É um ETF e acho que vai além da diversificação. Acaba sendo até pejorativo. Você vai para pulverização, que é muita dívida, título de dívida tem ali. Então, você não está exposto a um segmento, a meia dúzia de empresas. Não, você está ali realmente com todos os tentáculos nas empresas que têm grau de investimento nos Estados Unidos, principalmente, e as multinacionais ali dentro. Então, acho que é interessante olhar para esse ETF. Quando a gente vai para a análise gráfica, vou dar um zoom nele para vocês. Tá? Na análise técnica, nós temos aqui esse ETF numa queda robusta desde 2020. Tá? Por que robusta desde 2020, pessoal? Nós temos o ETF que investe nos bonds, né? Nos bonds corporativos. Bond, valor unitário do bond vai para baixo quando os juros vai para cima, tá? Quando o yield sobe. Nós estamos vivendo um período de yield alto. Aqui, vamos lá. Dividendos mensais, se você considera que inflação não vai para nenhum lugar, perdão, inflação continua aquecida, vai ser difícil ir para a meta, mas que em relação a 2024, 2025 vai ser de um juros estável ou quem sabe mais cortes em algum momento? Bingo, pessoal. Nós temos um ETF, então, lateralizado para os próximos anos. Aqui eu vou dizer para vocês a opinião técnica pessoal, tá? Da análise gráfica. Acho que vai ceder e vai ceder muito mais do que esses 108 dólares de hoje. Acho que vai para 105, podendo chegar, pessoal, até a região dos 93, 92 dólares ao longo dos próximos 12, 18 meses, por essa narrativa que foi criada no início do vídeo. A gente ainda vai ter uma inflação chata, tá? A gente ainda vai ter crescimento, logo nós vamos ter ainda uma inflação chata. Mas não acho que inflação veio para ficar, muito menos inflação de bens. Tá? É a inflação de serviços que deve ali ser um pouco mais chata. E essa inflação de serviços não necessariamente vai prejudicar esses ativos de risco. Tá? Então você vai ter um ETF que cede, mas que deve manter um bom yield, deve manter um bom dividendo. Tá? Deve manter ali esse yield distribuído. Se você acha interessante 30, 40 centavos, tá, de dólares por mês, bingo, você tem no LQD
um ativo para se prestar atenção. O fundo foi feito em 2023. 2024, com o início de corte de juros, já está subindo. Tá? Eu acredito que 2025, na análise gráfica, para quem tem afinidade com análise gráfica, a gente deve entrar em um caixote. Tá? Esse caixote tem os principais descontos, sendo $100 e 800, $102 e 92, $105 e 100. Tá? Ali são os principais pontos do caixote. Para você que acha que a inflação não volta, ela simplesmente fica não volátil em 2025, a gente vai ter ali uma medida que vai gerar inflação, mas vai bater na atividade econômica, então não vai gerar inflação. Dólar mais forte é ruim para o exportador, mas é bom para o importador. Uma coisa vai mais ou menos que neutralizando outra, tá? E a gente vai, de fato, ficar mais de olho aí como é que está o produto interno, aí como é que está a demanda interna dos Estados Unidos, que tende a ficar aquecida por causa do corte de impostos e desregulamentações. Então, assim, alvo de 117, 119 e os $122, e os descontos, 105, 109, 102,92, tem $100 e 8 centavos. Agora, quem acha que não, a inflação volta a cavalar, tá? E as medidas do Trump vão ser não neutras, mas sim ruins para a atividade econômica de uma maneira geral, só que a inflação não vai largar, vai vir primeiro um período de inflação para depois recessão, e é o normal, pessoal, aí sim você está esse ETF não é para você, pelo menos não no primeiro momento do ano que vem. Você vai esperar ele aí entre 98, 97,40 até os 93,13 aproximadamente dólares para comprar. Se você tem um processo de inflação chegando primeiro, impedindo que o BC corte juros e talvez igual ao Brasil, até voltando a subir. Esse cenário necessariamente bate nesse ETF. Qual que é o melhor cenário para o holder, para o investidor? É que ano que vem seja neutrão. Tá? O Fed corta agora e assiste um pouquinho enquanto a atividade econômica aquece, tá? Devido ao corte de impostos e também às desregulamentações. Atividade econômica aquecendo, pessoal, vamos ver como que as curvas de juros se comportam nos Estados Unidos. A partir do momento que fez pico ali, você tem nesse ETF aqui grande dividendo mensal e a possibilidade de retorno, por exemplo, de acordo com o preço de hoje, está falando aí de 6% em dólar. Se viermos para o 105, 11% em dólar mais dividendos. O 103, 13% em dólar, 14% em dólares mais dividendo. $100, 17% de dólares mais dividendos. Tá? Então são essas as potenciais rentabilidades de um ETF que é extremamente diversificado em dívida privada dos Estados Unidos. Então, corporate bonds. Tá? É importante a gente ver a inflação estável e a atividade econômica ainda resiliente. Um repeteco de 2024, pessoal, com a diferença sendo a seguinte: o Trump vai mexer, tá, nos impostos. Então, isso pode trazer um apetite grande por dívida, por capitalização, né? O mercado financeiro de dívida corporativa pode se expandir. Tá? E aí você vai ter o dividendo, vai ter baixa inadimplência, tá? E vai conseguir, talvez, ganhar aí também um grande capital para pelo menos metade da queda de 2020. Tá? De 2020 até 2023, mínima, o ETF caiu 30%. A mínima até a máxima subiu 15%. Estou dizendo para você que a gente tem a chance de chegar até os $117 aproximadamente. Hoje negociamos a 108, alvo é 105,10. Beleza, pessoal? Um ETF para vocês ficarem aí, colocarem no radar. Aproveitem o link na descrição da carteira de Natal, que tem PDF, mais um vídeo não listado meu, mais um conteúdo especial para vocês no interesse que eu tenho de segmentar aqui a comunidade. Né? Pessoas que investem no Brasil, pessoas que investem no Brasil e também dolarizam a carteira. Para vocês que são esse o segundo grupo aí, manda bala, pessoal. Essa página aqui é para vocês. Basta cadastrar-se que eu envio e-mail com esse PDF bonitão, tá? Mais o link do vídeo fechado sobre o cenário macro do ano que vem e análise da carteira. Não só a carteira vocês recebem, mas também a análise dos ativos aqui, comentários para 2025. Feito isso, um abraço, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.